Recordemos agora, então, a função inversa. Então, observe bem de que se trata. Eu desejo, y é f de x, e eu desejo conhecer y' igual a dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x, que é f' de x. Mas x é g de y. Então, esta função g possui derivada conhecida. Então, g, a função elementar g, possui derivada conhecida. Então, como determinar y'? Então, a fórmula é y' é fórmula da derivação das funções inversas. Y' é 1 sobre g' de y. Lembrando que nesta fórmula é preciso eliminar y. Por quê? Porque eu quero a derivada de y em relação a x. Então, eu não posso continuar com y. Então, como essas expressões literais ajudam muito pouco, vamos passar rapidamente aos exemplos. Então, exemplos. Y igual a raiz de x. Então, como determinar a derivada de raiz de x? Conhecendo a derivada de x ao quadrado. Então, a minha fórmula diz que eu vou pegar esta função, que é a função inversa, derivar em relação a y mesmo, ou seja, a derivada de y2 em relação a y é 2y. Então, aqui eu tenho 1 sobre g' de y, que é 2y. E agora eu vou eliminar y. Ora, se y é raiz de x, então isso é 1 sobre 2 raiz de x. Então, se y é raiz de x, usando a regra de derivação da função inversa, eu obtenho 1 sobre 2 raiz de x. Vejamos que resultado eu obteria se eu usar a fórmula 2. Ora, y é raiz de x, que nada mais é que x elevado a meio. Então, y' é x elevado a n, é n, que é igual a meio, vezes x elevado a n menos 1, ou seja, meio menos 1. Ou seja, isso é meio vezes x elevado a meio menos 1 é menos meio. Que dissemos? Toda função, então isso é meio, elevado a expoente negativo é igual ao seu inverso, elevado a expoente positivo. X elevado a meio nada mais é do que raiz de x. Isso, então, volta aos mesmos 1 sobre 2 raiz de x. Então, se eu uso a fórmula 2, ou se eu uso o meu R7, que é a minha regra de derivação das funções inversas, eu obtenho o mesmo valor. Vejamos um segundo exemplo ali, a nossa fórmula 13. Então, fórmula 13, y igual a arco seno
de x? Ora, se y é arco seno de x, é porque x é seno de y. Então, y', que é a derivada de y em relação a x, que diz a fórmula, 1 sobre g' de y, derivada de seno de y em relação a y, é cosseno de y. Ora, cosseno de y nada mais é do que a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de y. Mas se x é o seno de y, então isso aqui é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Já que x é o seno de y, ou seno de y é igual a x, então seno ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado. Então a derivada do arco seno, de fato, aqui aparece. Se y é arco seno de x, então y' é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então aí está uma breve revisão da 7ª regra de derivação.